Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de geografia. Nós vamos dar continuidade à aula dos meios de transporte, só que nós vamos voltar a falar do trânsito, tá? A gente já tinha feito um trabalho, lembra que a gente desenhou os sinais de trânsito, as cores? Então, hoje nós vamos estudar o trânsito, segundo o nosso livro, nas páginas 216, 217, e eu vou falar também um pouquinho sobre o Código Nacional de Trânsito. O trânsito, e nós vimos num texto anterior, é o movimento de pedestres e veículos. Então, é o movimento de pessoas, de carros, de ônibus, de motocicletas, de bicicletas, nas ruas, nas avenidas e nas estradas. Para orientar os veículos e evitar acidentes, atropelamentos e batida nos carros, existem o quê? Existem os sinais de trânsito, tá? Para evitar esse tipo de situação. E existe também as placas de sinalização. Cada placa de sinalização, ela diz algo, tá? Ela te dá uma orientação do que pode e do que não pode. E temos também as faixas de pedestre, tá? Que é onde as pessoas têm que atravessar. Os ciclistas têm que obedecer também, tá? A sinalização para evitar atropelamentos e acidentes. E temos os agentes de trânsito, são os guardas, que também ajudam a orientar os motoristas e os pedestres. O semáforo, que é o conhecido como sinal de trânsito, ele é muito importante, porque sem o semáforo, o pedestre e os carros não ia ter direção, poderia chocar, haver acidente, batidas, atropelamentos. E eu pedi para que vocês dessem toda a atenção às cores dos sinais, tá? Porque tem a cor para o pedestre e tem a cor para os carros. Então, tenha toda a atenção nessa parte. O sinal vermelho para os carros indica pare. O amarelo indica atenção. E o verde indica siga. Só que quando você está para atravessar uma rua, crianças, mesmo que o sinal fique vermelho para os carros e verde para você, você tem que esperar todos os carros pararem para aí sim você atravessar. Tem pessoas que já fica verde para o pedestre e ele já sai andando. Então pode ser que algum carro não pare e a pessoa acabe sendo atropelada. Então tem que ter muito cuidado. Quando vocês forem atravessar, tem que atravessar na faixa de pedestre. Mesmo que a faixa de pedestre esteja um pouco distante. Porque se acontecer um atropelamento fora da faixa de pedestre, a pessoa está cometendo uma infração, está cometendo um erro no trânsito. Tá ok? Claro que nós sabemos que a prioridade e a atenção os motoristas têm que dar sempre aos pedestres, mas nós não podemos descuidar da nossa vida. Então procurem ter toda a atenção, tá certo? Na hora de atravessar a rua, se você tiver com alguém idoso, você sempre orientar, você ajudar. Se você tiver com um irmão seu menor, você sempre segurar na mão da criança, na mão do papai e da mamãe, não sair logo andando. Não andar de bicicleta nas ruas onde não tem a sinalização apropriada para andar de bicicleta, porque acaba se tornando muito perigoso. Quem anda de motocicleta, de moto, né, tem que usar o capacete, é obrigatório. Dentro dos carros tem que usar o cinto de segurança. As crianças pequenas têm que andar na cadeirinha. Então tem uma série de regras que têm que ser seguidas para priorizar e poupar a vida dos pedestres, né? Porque senão as pessoas podem acabar sofrendo acidente. Vamos falar agora das placas de sinalização. Inclusive, eu coloquei uma atividade para vocês pesquisarem, desenharem as placas e colocar embaixo o que aquela placa significa. Uma placa de sinalização, ela é uma linguagem o quê? Não é uma linguagem verbal, porque não está sendo falada, mas ela é uma linguagem visual. Você pode ver e você vai entender o que aquilo está dizendo. Aquela placa da bicicleta, né? Tem a bicicleta e tem aquela faixa vermelha. O que significa? Proibido trânsito de bicicletas. Quando tem aquela vermelha com uma seta, aí diz sentido obrigatório, ou seja, só pode ir naquele sentido, tá? Quando tem uma placa vermelha, assim, com aquele né? Proibido estacionar. Quando tem os dois vermelhos em cruz,
proibido parar e estacionar. Então, tudo isso tem que ter atenção, porque se você parar um carro onde tem uma placa que é proibido estacionar, você vai ser multado. Então, não pode. No trânsito, as ambulâncias e o corpo de bombeiro e a polícia têm prioridade, porque eles são serviços de necessidade. Então, eles ligam aquele giroscópio deles, armam a sirene e tem que abrir o trânsito para que eles possam passar, tá? Porque geralmente é alguém que está na ambulância passando mal, ou a polícia está indo atrás de alguma situação que ocorreu, tá? De violência nas ruas. Então, tudo isso também é importante a gente saber. Se a gente estiver na rua, estiver atravessando e estiver vindo um desses carros, a gente tem que ter atenção. E tá vindo uma ambulância, tá vindo o corpo de bombeiro, deve estar tendo algum incêndio, tá? Vocês vão fazer as atividades da página 218, 219, tá? E eu quero falar agora do Código Nacional de Trânsito. O Código Nacional de Trânsito, eles têm as leis, tá? Que regem o nosso sistema de trânsito. Porque se não houvessem leis, como que nós iríamos cumprir as normas, né? Então, existe a Carteira Nacional de Habilitação, que as pessoas, quando forem dirigir, têm que fazer o curso preparatório nas escolas apropriadas, nas autoescolas, aí vai fazer um teste escrito, vai fazer um teste de direção, vai aprender direitinho para poder tirar a carteira. Quando ele tirar a carteira, aí ele está habilitado. Ele vai para as ruas com responsabilidade. Se ele, depois que tirar a carteira, cometer um monte de infrações desse Código de Trânsito, ele vai perdendo pontos na carteira e pode até perder a carteira. Porque ele foi o quê? Ele foi um mau motorista. Né? Ele não seguiu o Código de Trânsito, porque na direção a gente tem que ter primeiro o quê? A prudência, né? Tem que ter uma direção defensiva, não uma direção ofensiva, dirigir em alta velocidade, né? Fazer pegas e rachas que às vezes ficam disputando quem vai na frente, quem não vai, quem é melhor, quem não é. Isso é proibido, tá? E a tia já falou também do cinto de segurança, que é importante, a tia já falou também da cadeirinha, tá? E evitar, procurar ver sempre se a sua porta do carro tá fechada, se o papai fechou, botou a trinca direitinho para numa curva evitar da porta abrir do carro. Tudo isso a gente tem que ver. E nos ônibus, no transporte público, você também tem que ter cuidado. Você tem que estar sempre com a mãozinha segurando ali para evitar uma freada e você bater. Eu já vi crianças baterem com a boca no ônibus porque não estavam segurando, sentadinho não estavam segurando. Então tomem todo cuidado quando forem andar de ônibus, quando forem andar nas ruas e quando forem andar de carros também, tá? Façam as atividades, eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo. Um beijo. Tchau, tchau, quarto ano.